Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach. Querido, é uma alegria estar com vocês mais uma vez para compartilharmos da palavra do Senhor. E estamos aqui para aprendermos um pouco mais com o Evangelho Genuíno, ano 2019, onde aprendemos muito através das Escrituras. Quero dizer, os alunos de São Miguel do Oeste e todos que estão aguardando aí para darmos início à nossa escola. Brevemente estaremos retornando com Joel, onde vamos fazer o capítulo 1 de Joel, para a glória do Senhor Jesus. Já quero dizer para todos os amados que quiserem cooperar com esse trabalho que o pastor Gerson realiza no Facebook e no YouTube, que você pode colaborar e praticar a lei da retribuição através, querido, de uma conta bancária que está no nome da minha esposa, missionária Santina Cardoso de Amorim, onde eu vou deixar no fim desse vídeo. Hoje eu quero fazer só um adendo, um pequeno vídeo, sobre o livro de Oséias, capítulo 6, do versículo 1 até o 4, onde, querido, há muita viagem exegéticas, hermenêuticas, de interpretação sobre o livro de Oséias. O livro de Oséias é um livro que foi escrito para as tribos do norte, com poucas comparações dos erros da tribo do norte para a exortação à tribo do sul, a tribo de Judá. Temos, querido, que entendermos algumas mitologias do ciclo de Baal, para podermos entendermos o que o profeta Oséias queria falar através destes 3 versículos. Hoje muitos creem que esses versículos estão falando sobre a ressurreição de Jesus, outros com o 3º milênio, mas na realidade simplesmente Oséias está pegando, querido, uma cultura cananeia, pegando um ato do ciclo de Baal, a ressurreição de Baal, que é destruído e despedaçado pelo Deus Mote, e que com isso Oséias traz à tona uma realidade monoteísta, trazendo que o verdadeiro Deus não é nem Mote nem Baal, mas o Eterno. Para compreender melhor o capítulo 6, essencialmente a parte inicial, precisamos entender sobre a mitologia do culto a Baal. Frequentemente, o profeta faz alusão ao culto propositalmente, invertendo certos entendimentos para ensinar ao povo de Israel, ou à tribo do norte, e também a do sul, mais com exortação, não diretamente, porque Oséias foi escrito diretamente para a tribo do norte, como era o culto a Baal, e que Baal não era o centro do controle da vida dos israelitas, mas sim que Deus era o provedor de todas as coisas. Nós vemos, querido, dentro da cultura cananeia, nós tínhamos Baal Ramon, que era o deus da fertilidade, tínhamos a sua esposa, a deusa virgem da guerra e irmã de Baal. Nós tínhamos Mote, que era o deus da morte, mais conhecido dentro da mitologia cananeia como o Satã dos cananeus, que é o que trazia a morte, o mal, a infertilidade, a improdutividade da terra, aonde trazia, querida, a fome e a seca. Também tínhamos o touro El, que é o deus-chefe do panteão cananeu. E tínhamos Shapash, que é a deusa do sol, e Shamash, o deus sol. Nós vamos ver que dentro de uma explicação mitológica sobre Baal e seu culto à fertilidade, o povo de Israel fazia algum teatro ritualístico. No nascimento dos deuses, o drama ritualístico realizado na festividade do culto à fertilidade, no começo de um novo ciclo de 7 anos, é descrito no grande ciclo de Baal, Anat. Lemos que Mote mata Baal e por um certo tempo governa sobre a terra. O que os israelitas criam? Dentro do que eles aprenderam com a idolatria ao culto cananeu, ao culto a Baal. Que quando não chovia, e quando havia fome, havia seca e escassez, eles criam que Baal tinha sido morto por Mote, e Mote tinha assumido o governo da terra, e com isso trazendo a infertilidade, a improdutividade da terra, e a seca e a escassez. E o povo, então, crendo nisso, eles, num ciclo de 7 anos, eles começavam a cultuar a Baal através de rituais e orgias
porque eles criam que Baal tinha que coabitar com Anat para que pudesse chover o seu esperma sobre a terra, irrigasse a terra da deusa Istá, a deusa do trigo, para que pudesse a terra produzir alimento. Essa era a crença cananeia, essa era a crença politeísta. E isso você precisa entender, compreender, aprender, para você poder entender por que Oséias usa essa expressão, utilizando a ressurreição de Baal para falar que quem estava morto era o povo de Israel e que no terceiro dia Deus os ressuscitaria. Não era Baal que ia ressuscitar, não era Baal que iria, trazer a bonança, trazer a restauração de Israel, e nem outro que iria matar Baal, mas sim o Eterno, que é o dono de todas as coisas, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Eterno, Todo-Poderoso. Ele é quem era o provedor do povo de Israel. Tá? Agora, você lendo isso, você vai ver que havia dentro da cultura politeísta dos cananeus um certo clamor deles, onde que El e Anat, eles clamavam a Baal e diziam a Baal: Baal está morto, o que será do povo? Filho de Dagão, o que será das multidões? Além disso, eles precisavam de um substituto para Baal. Quando El envia uma mensagem para Shapash, a deusa do sol, para que ela busque Baal, ele diz: secos estão arados do campo, ó Shapash. Secos estão os arados do campo, ó Deus El. Baal negligencia os arados da terra lavrada. Por que falando isso? Porque quando Baal estava morto, então não adiantava você lavrar a terra, porque nada produzia. E se cria que Mote havia matado então a Baal. Então o povo de Israel se introduzia a essas ritualidades idólatras, fazendo com que, queridos, eles apresentassem a Baal, porque eles criam que Baal era o deus da fertilidade, queriam que ele queria produzir, querido, os alimentos para o povo de Israel, a providência para o povo de Israel. Então eles começaram a sacrificar para que Baal fosse fortalecido. E dentro do politeísmo, eles criam que os deuses tinham a mesma estrutura biológica dos homens, ou seja, que os deuses tinham sono, que eles dormiam, que eles comiam, que eles bebiam, que eles tinham todas as necessidades que um homem tinha. Então eles tinham que sacrificar para alimentar os deuses. Então eles sacrificavam para alimentar a querida Baal, para que Baal se fortalecesse, para que ele pudesse vencer a guerra contra o deus Mote, para que pudesse iniciar um ciclo de 7 anos com bonança, com colheitas, com chuvas e com estações apropriadas para a sobrevivência de Israel. Mas Deus aqui, quando ele está trazendo essa mensagem através do profeta Oséias, ele está dizendo que Deus é quem é o provedor de todas as coisas e não Baal. Tá? Provavelmente, Mote era considerado um adversário da fertilidade. Nenhum sacrifício é ele mencionado na lista de sacrifícios aos deuses, porque ninguém iria sacrificar a um Deus que produzia destruição. É a mesma coisa hoje os que cultuam a Satanás, que tem a ideologia da existência desse ser mitológico. Os cananeus sacrificavam a Baal para que seu poder pudesse estar fortalecendo ele, para que ele pudesse derrotar a morte. Precisamos, ou seja, no entendimento deles, quando havia, querido, fome, seca, na mente dos israelitas, vamos sacrificar porque precisamos ressuscitar Baal. Diante da questão da ausência de fertilidade na terra, uma das punições apontada por Oséias seria, querido, essa adoração a esse Deus Baal pelo povo israelita. Ou seja, eles estavam recorrendo aos rituais relacionados com a ressurreição de Baal. Ou seja, se sacrificar Baal, Baal vencerá Mote, e Mote então será destruído e haverá mais 7 anos de bonança. Esse contexto deve ser levado em consideração quando você faz a leitura do capítulo 6 de Oséias. Agora vamos para o capítulo. Diz assim, 20, capítulo 6, verso 20, retornemos a Adonai, porque ele despedaçou e ele nos curará,
ele feriu, e ele nos ligará a ferida. Depois de 2 dias, nos fará reviver. No terceiro dia, nos levantará e nós viveremos em sua presença. Se você olhar já o versículo número 1 e 2, você vai ver que aqui não pode, que é um total equívoco você tentar extrair dessa expressão de Osé a ressurreição de Jesus. Porque aqui nós vemos que está falando de um grupo de pessoas e não de um indivíduo. Se você quiser chegar ao fanatismo de querer introduzir coisas na Escritura, fique à vontade. Mas aqui o texto está sendo claro. Nos reviverá. Está falando do povo de Israel. Então o povo cria que Baal seria ressuscitado. O que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo aqui que quem morreu não foi Baal. O povo é quem estava morto. Israel é quem estava morto. Por causa da sua idolatria. Por causa dos seus rituais a Baal. Dos seus sacrifícios a Baal. Na sua crença politeísta, idólatra, aloprada, que eles haviam absorvido, querido, por causa do secretismo. Nós vemos, querido, aqui Deus prometendo para Israel que no terceiro dia ele os levantaria, ou seja, como nação, porque aqui está falando de um grupo de pessoas. O contexto não está falando de um indivíduo, não está falando de um Deus, Baal, nem um Deus morto. Mas quem seria ressuscitado? Não seria Baal, mas sim a nação de Israel. Quando fala que porque ele despedaçou, dentro da crença politeísta, Baal, quando era morto despedaçava Baal. Então Deus está aqui trazendo, querido, nessa figura de linguagem, que esse povo que leu essa profecia entendeu completamente o que Deus queria dizer. Por quê? Porque quem despedaçou a Israel, querido, quem fez Israel sofrer, não foi Mote que despedaçou Baal. Porque Mote não existe. E nem Baal, porque Baal também não existe. Mas quem despedaçou foi Deus. Foi o próprio Deus quem feriu. Foi o próprio Deus que vai curar a ferida. E vai fazer Israel reviver. Aqui é uma promessa de restauração às tribos do norte. As tribos perdidas da casa de Israel. Que Deus te abençoe. Que esse adendo seja somente um aperitivo. Para degustar, querido, um aperitivo de bênção, um aperitivo teológico, um petisco teológico, para que você venha a ter, querido, um desejo profundo de aprender as Escrituras com a Escola Evangelho Genuíno. Que Deus abençoe você de uma forma especial, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém e amém.